Oiê, preciosos tão mamadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Eu desejo que estejam todos muito bem, obrigados. Demorei para voltar, né? Eu realmente não tive como. Eu deveria ter voltado semana passada, mas foi uma semana bastante corrida. Final de curso, prova, até que enfim eu encerrei. Chegou os acessórios que eu precisava, inclusive celular para gravar vídeo, mas um dos meus filhos estava precisando de um celular emprestado e, óbvio, emprestei até ele poder comprar um, que vai ser logo. E como eu precisava voltar, tô eu aqui, tá vendo o reflexo? Não note barulhento e espero que ele não tente decolar enquanto eu estiver gravando. A gente trabalha com o que tem, né? Muito bem, voltamos então agora. Nossa, o Minote está querendo voar. Espero que o barulho não esteja demais aí. Quando eu assisto o vídeo de novo, é insuportável o barulho. O próximo vídeo vai estar melhor, com certeza. Ainda mais porque eu preciso mesmo dar esse intervalo de um vídeo ao outro, enquanto vocês fazem a anotação de vocês. Eu não edito vídeos, eu não tenho muito conhecimento com essa questão de luz, de áudio, né? A única coisa que eu sei de áudio é que eu preciso de um microfone porque eu falo muito baixo. Eu não gosto de falar alto. Tem as correções necessárias, né? Contanto que fique nítido o som, tá de boa. Então estamos aqui hoje para o quarto passo da nossa jornada de autoconhecimento. Percebo que algo pode estar acontecendo, né? Há pessoas interessadas, poucas, mas há pessoas interessadas nos vídeos de autoconhecimento e a visualização é um pouquinho contraditória, tipo, diferença de 1 a 3 espectadores. Se de repente você tropeçou no segundo passo, volte para o primeiro, assista e vá para o segundo. Se você chegou no terceiro passo, não siga a partir daí. Volte ao primeiro. Por quê? Porque cada passo é um processo entre um vídeo e outro. É preciso seguir cada passo direitinho, para não ficar nada para trás. Neste momento, esses passos que nós estamos dando, eles estão trabalhando com a memória para acessar histórias inacabadas que estão lá no nosso inconsciente, numa tentativa de nós resgatarmos essas memórias, resolver essas histórias, fechar ciclos e então poder seguir adiante. Interromper este processo pode deixar alguma história inacabada para trás, entende? Então, agora no quarto passo, como vocês escreveram já
registraram dos 9 aos 13 anos, imagino que as memórias elas estão bem mais concretas, com mais riquezas de detalhes, com muito mais registros, porque é uma fase complicada. Dos 9 aos 13 anos inicia-se a puberdade. Para algumas poucas pessoas, a puberdade ela pode se iniciar aos 8 anos. Não é muita gente, então eu parto dos 9 anos. Aumenta a quantidade de indivíduos que, a partir dos 9, já estão em uma puberdade. É um período muito marcante, porque começa a ocorrer uma mudança drástica, emocional, psicológica e física, em todos os sentidos. Penso eu, e assim eu fiz com meus filhos, que é na puberdade que nós devemos, pelo menos na puberdade, ter um ritual de passagem, um ritual de iniciação, preparando a mente, o psicológico para a adolescência, para que, consequentemente, nós não tenhamos aborrecimentos. Porque eu já explico. As mudanças da puberdade, elas são drásticas porque são várias que acontecem simultaneamente, principalmente por causa das mudanças hormonais. Junto com as mudanças hormonais, também o corpo está mudando numa preparação, principalmente do aparelho reprodutor. É quando as meninas têm o seu corpo e os seus hormônios se manifestando, preparando-se, por exemplo, para a primeira menstruação. É quando os meninos estão com uma necessidade mais aflorada de consolidar a sua sexualidade, experimentar. É quando a atração física, o tesão, ele está bem mais aflorado. Todos os temas que envolvem essa fase da vida, sexualidade, o emocional, as alterações do corpo, a parte afetiva, é a época em que começam as paixõezinhas, começa-se a se interessar ou pelo sexo oposto ou por indivíduos do mesmo sexo, não importa. Tudo isso deve ser explicado, tudo isso deve ser esclarecido. Para que isso seja esclarecido, nós, principalmente os pais, precisamos comunicar aos nossos meninos e meninas a nossa disposição em explicar qualquer dúvida, mas sem deixar de lado a iniciação para a adolescência. Se não ocorre essa iniciação, desculpa, se não ocorre essa iniciação, toda
todas essas mudanças que estão ocorrendo vão causar um nível de confusão que serão levadas para a adolescência e serão muito potencializadas, porque tudo isso continuará mudando. Da puberdade até a adolescência há uma mudança, da adolescência até a mocidade há uma mudança, principalmente quando inicia-se as atividades sexuais, os relacionamentos afetivos, as escolhas de carreira, né, de profissão, de parceiros, do que quer ser quando crescer e tudo mais. As memórias da puberdade, elas são mais sólidas, exatamente porque, como não é uma tradição essa iniciação para a adolescência, o interior fica muito caótico. Estão acontecendo várias coisas dentro de si, mas normalmente nossas crianças, elas não sabem exteriorizar isso. Também, assim como antigamente, não há uma brecha no relacionamento pais e filhos para que tudo isso seja esclarecido. Consequentemente, todas as vivências nesse período, elas serão muito mais intensas, profundas, e por isso nós nos lembramos muito bem dessa fase. Normalmente, aquilo que causa dor é o que marca muito na memória. Eu estou muito acostumada a ouvir relatos de pessoas compartilhando memórias, e é incrível como a maioria das memórias, elas não são boas. Normalmente, as pessoas, elas estão compartilhando experiências ruins, lembranças ruins, não deixando de fora detalhar sensações e sentimentos ruins. Raramente, ou não é muito comum, o compartilhamento de vivências boas. Elas são bem menores em relação à quantidade de relatos ruins. Isso tem uma razão. Na minha época, quando eu era criança, os pais usavam o método corretivo das palmadas, as chineladas, alguns até as sentadas. Minha mãe me deu umas boas chineladas. Antes de me dar uns tapas, ela sempre explicava por que eu estava apanhando. Eu só fui entender isso quando eu tive os meus filhos e achava, mera ilusão, que dar uns tapas iria ser um método corretivo eficiente. A primeira vez que eu senti vontade, eu pensei 1000 vezes. E nessa de pensar 1000 vezes, eu procurei entender por que minha mãe falava o motivo pelo qual eu ia apanhar antes de eu apanhar. Toda vez que ela explicava, olha, eu já te falei uma vez, eu já expliquei 2, eu avisei 3. Você não entendeu. Você vai levar umas palmadas e você nunca mais vai esquecer. A experiência dolorida, a gente não esquece. Ela fica
fixa no consciente. Muitas dessas lembranças, elas são exatamente a causa de algum mal, de algum dilema interno que a gente vai levando para a adolescência, para a mocidade, para a fase adulta. Por isso é importante que vocês sempre releiam as memórias, sempre investiguem cada memória, tipo, quais as pessoas que estavam juntas, quais as circunstâncias que envolviam aquele momento, por que as coisas aconteceram daquela forma, aconteceram mesmo ou foi o modo como eu interpretei aquele momento? Isso é autoinvestigação. De repente, novas memórias surgem, anotem tudo. Eu tenho uma sobrinha que, embora ela tenha apenas 8 anos, ela está ficando quase da minha altura. Ela vai ser muito alta. O corpo dela está numa pressa danada. Está se desenvolvendo muito rápido e já está dando sinais de que ela está na puberdade. Ela já começa a sentir cólicas. Então, eu conversei com a minha irmã, nós criamos um trabalho de conversa, esclarecendo para minha sobrinha esse momento que ela está vivendo e por que ela está vivendo tudo isso. E já nos adiantando, já que ela cresce tão rápido, o que é a adolescência. Quando eu me foquei, a partir do momento que meus filhos fizeram 9 anos, eu comecei a observar o comportamento deles, todos os sinais da puberdade. Quando cada um fazia 12 anos, eu escolhia o momento de fazer uma reunião. A mãe, o pai e aquele filho, para falar sobre sexualidade, para perguntar se quais as mudanças que estava percebendo no corpo, que nem, por exemplo, quando nasce o primeiro pelo pubiano. Na minha casa, pelo menos, a gente celebrava. Oh, nasceu um pelo! Você está ficando mocinho. Já que os meninos menstruam, né? Comemoramos a puberdade com os pelos pubianos. Nas axilas, algum pelinho na face, dando sinal de que você vai ter bigode, você vai ter barba. Havia essa liberdade de comunicação, de expressão, de questionar, de perguntar, tudo relacionado àquele período que eles estavam vivendo. Inclusive, algo comum entre meninos, né? A atração da pornografia pelo nu, os estímulos sexuais, né? Que iniciam os meninos naquele período de constante demoras no primeiro. As conversas eram longas, bem explicativas. Lógico, elas eram iniciadas no momento em que eu percebia que meus filhos estavam realmente à vontade para falar sobre isso comigo, porque os pais, eles não tinham muito jeito
de ter esse tipo de conversa. Tanto é que até hoje meus filhos, eles se sentem muito à vontade para falar sobre qualquer coisa comigo. Então, esse empenho todo na puberdade foi porque o meu foco já estava na adolescência deles e tirando a mim mesma como exemplo, a minha própria experiência. Eu fui uma adolescente rebelde que deu bastante trabalho. Era meio revoltadinha, sabe? Vivia depressiva, baixa astral, vivia sofrendo por algum namoraco, por paixonite, vivia em conflito com a minha imagem, meu corpo estava mudando. Quando você está na puberdade, você está começando um processo onde você está mudando e, consequentemente, a sua visão e interpretação sobre tudo também vai mudar. Inclusive, o seu olhar quanto ao seu próprio passado, sobre a sua infância. Pode ser que a sua interpretação sobre a sua infância mude, porque todas essas mudanças, todas essas confusões, todo esse misto de sensações e emoções, químicas, alterações ocorrendo dentro de nós, quando não é compartilhado, não se recebe um apoio, uma explicação, uma clareza, desperta desconforto. Esse desconforto, ele pode vir com aquela postura rebelde, os desbocados, os respondões, os malcriados, os revoltados. Na verdade, não é com nada externo. Todo tumulto interno, às vezes, muitas vezes, não está nem no consciente, porque não se sabe o que está acontecendo, não se percebe exatamente o que está acontecendo. E sem a devida clareza, vai se manifestar de alguma maneira. E se manifesta na rebeldia. Eu estou mudando, mas eu não sei que eu estou mudando. Está acontecendo alguma coisa dentro de mim. Eu exteriorizo isso de alguma forma. Será pela rebeldia? Será pela postura, pela malcriação, pela verbalização? Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Estou me incomodando. Não saber das coisas incomoda, é desconfortável. Entende? Se não há essa iniciação na puberdade, quando a gente entra na adolescência, todas as exteriorizações de desconforto se potencializam na adolescência. É por isso que é tão comum vermos adolescentes rebeldes, buscando a própria identidade. Uma hora é roqueira, outra hora é punk, outra hora é hippie, outra hora é funkeira, outra hora é skatista. A expressão através da imagem se manifesta e pinta o cabelo de rosa, de azul, e corta curtinho, e deixa ficar longo, e começa a usar maquiagem. E os meninos começam a andar em bandos, e querem ter a liberdade de ir onde querem experimentar coisas.
Se não há um esclarecimento na puberdade, ocorre na adolescência as fugas. Fugas, literalmente, quando começam a sair escondido, quando começam as mentirinhas, eu vou dormir na casa da minha amiga, mas na verdade está indo para outro lugar. Além de não se criar uma relação de confiança, de segurança, de compartilhamento, de orientação, pais e filhos, reflete na adolescência. Na puberdade, as rédeas de nossos filhos estão nas nossas mãos. Quando chega na adolescência, a coisa começa a mudar. Eles querem ganhar o mundo já. Se existe esclarecimento, é diferente. Vede meus filhos. Eles não mentiam quando eles queriam em determinado lugar. Dependendo onde eles queriam ir, eu dava os prós e os contras. Os contras sempre estavam relacionados à tarde da noite, a ficar na rua, a frequentar determinados lugares. Isso tudo sempre foi muito esclarecido de modo aberto, sem julgo, sem tática. Jogo aberto, assim, limpo, falando a verdade da vida assim como ela é. Como eu fui uma mãe assim dedicada em tempo integral, não ficou apenas numa conversa. A puberdade deles foi toda de monitoramento quanto às mudanças que eles estavam atravessando, e eu esclarecia para eles. Quando chegaram na adolescência, estranhamente eles se tornaram meninos caseiros, que tinham o hábito de levar os amigos em casa, fazer reunião de amigos. Raras as vezes eles iam para a casa dos amigos, porque eles eram um raro caso onde a gente morava, de poderem ter essa liberdade. A maioria dos amigos dos meus filhos não tinha liberdade de levar os amigos em casa, entende? Então, tudo acontecia em casa. A liberdade foi apresentada na puberdade de uma maneira onde foi esclarecido que nós podemos tudo o que a gente quiser, mas a gente não deve tudo o que quiser. Quando chegou na adolescência, eu não tive adolescentes problemáticos, rebeldes. O mínimo que eu vi, é o máximo, não sei, foram aqueles momentos super normais das explosões hormonais. Acontece em meninas e meninos os picos hormonais, que faz com que o humor altere, o comportamento altere, o emocional altere, né? Mas está dentro da normalidade. Então, as memórias entre 9 e 13 anos vão ser maiores do que antes dos 9 anos, vão ser mais intensas, vão ser mais ricas de detalhes, de vivências, de situações. E provavelmente haverá uma grande quantidade de eventos ruins, lembranças ruins, desagradáveis.
Para muitas pessoas, traumas, desvios, distúrbios, transtornos começam na puberdade, por diversos motivos em situações diversas. Desculpa. Cabe a vocês investigar a situação de vocês. Não é à toa, por exemplo, vou dar um exemplo bem legal. Para quem gosta de assistir os oraculistas e leituras de tarô coletivo, vocês sempre ouvem eles dizerem assim: lembrem-se que aqui é uma leitura coletiva. É para todos, mas adaptem a sua situação. Tudo que eu estou dizendo aqui é da mesma forma. A vida, viver a vida, não existe receita de bolo para isso. Não existe um manual de instrução para viver, principalmente para viver cada fase da vida. O que se sabe é que, como espécie humana, homens e mulheres possuem um comportamento padrão de acordo com o animal bípede instintivo. Como animais bípedes, como espécie, todos temos o comportamento padrão. Dentro desse todos, homens possuem um comportamento padrão, mulheres possuem um comportamento padrão, como espécie. Como indivíduo, não há padrão. Como indivíduos, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua herança genética, cada um tem um meio onde se desenvolveu, uma família com tradições, crenças, culturas diferentes. Tudo isso junto torna cada um único, diferente de qualquer outro. Se cada um é diferente, cada um é único, qualquer tipo de mensagem e aconselhamento oferecido a vocês não pode caber igualmente para todos. Pode ser que tenham pessoas que durante a puberdade não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de trauma, e a maioria das memórias são muito boas. Porque se cada um é único, cada um teve uma vivência. Como espécie, temos vivências muito semelhantes. Poderia-se dizer que iguais? Não, não tem como ser iguais. Por quê? Porque cada um está dentro de uma bolha, de uma família, com uma cultura, uma crença. O meio ambiente de cada um é diferente. Por exemplo, eu estou de luto porque eu perdi meu pai. A minha amiga, ela também está de luto porque ela perdeu o pet. A nossa perda, a gente pode caracterizar como diferente, porque eu perdi meu pai e ela perdeu o pet. Mas as duas estão vivendo luto. Luto é luto. O luto não necessariamente significa a morte. Perder alguém, um ente querido ou um pet por causa da morte. Todo tipo de perda
que causa algum sofrimento é considerado luto. Então, o que eu e minha amiga temos em comum de igual é a situação, o luto. O que torna o nosso luto semelhante é por motivos diferentes, entes queridos diferentes, por situações diferentes. Meu pai morreu de uma forma, o pet da minha amiga morreu de outra. O nosso luto é igual por ser luto. Toda perda é sofrida e sofrimento não se mede. Mas a gente diz semelhante porque está em contextos diferentes. Então, tudo que é falado aqui ou numa mesa de tarô é preciso encaixar dentro do contexto da sua vida. Aí você, consulta diária. Se você procurar saber alguma coisa sobre luto, você vai ter uma explicação que cabe, que serve para todo mundo. Para a espécie, o modo de lidar com o luto é uma receita de bolo. Como cada um vive luto, não. Então, tudo que vocês ouviram, observe se encaixa ou adaptem ao contexto de vocês, à vida de vocês. De repente, se algo que vocês ouvem não foi presente em aspecto nenhum, ignore. Ok? O que é igual para todo mundo é que todo mundo vai passar pela puberdade e pela adolescência. O que é diferente, e não há receita de bolo para isso, é que cada um vai passar por essas fases de uma maneira. O que eu posso dizer aqui é dentro do que é igual para todo mundo. Na verdade verdadeira, qualquer dilema, principalmente na puberdade e na adolescência, só pode ser curado por vocês mesmos. O que um profissional pode fazer, ou o que o pai e a mãe pode fazer, é orientar, às vezes até guiar. Mas o impulso inicial para a cura é sempre do indivíduo que precisa da cura. A fase da puberdade de vocês vão reler, vocês vão refletir com outros olhos. Principalmente se na puberdade tiver ocorrido algo que pode ocorrer apenas na adolescência, que é uma reinterpretação da infância. De repente, você viveu como uma criança feliz da vida, mesmo numa realidade de escassez, onde havia um pai ausente, com muitos irmãos, ou sendo filho único. Mas essa lembrança pode ser alterada quando se chega na puberdade ou na adolescência, porque tudo está mudando internamente e tudo o que se passa a ver e se interpretar também muda, inclusive a si mesmo, a própria vida. Por exemplo, a insegurança, a baixa estima, os complexos quanto à própria imagem, em muitos casos surge na puberdade. O corpo está deixando de ser aquele corpo
típico da criança. E é realmente confuso para as crianças nessa fase, porque, por exemplo, nas meninas, os seios estão dando sinal, só que o que elas sabem dos seios é que os adultos têm, as adultas têm. Naquele momento da puberdade, eu não sou criança e nem moça. Eu não sou criança nem adulta. É aí que nasce o quem sou eu. O que eu estou fazendo aqui? Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Eu não quero estar aqui. Sem uma iniciação, a puberdade gera a sensação de eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu não sei onde eu estou, eu não devia estar aqui, eu estou no lugar errado. A perspectiva de tudo. Meu corpo está se transformando, mas eu sou o quê? Eu estou deixando de ser criança, eu vou ser o quê? Se eu não sou mais criança e eu vou ser adolescente, nesse momento eu sou o quê? Vocês estão me entendendo? Eu estou tentando reproduzir algumas das confusões que ocorrem na puberdade. Elas não são muito conscientes e elas não são muito... Elas não transparecem desconforto por serem inconscientes até. Vão haver muitas perguntas. Tipo, mãe, por que isso aqui está assim? Nem se usa a palavra seios em muitos casos. Não existe um seio, ele está começando a aparecer. Isso é uma coisa estranha. Mas como as meninas já sabem o que é um seio, elas sabem o que está acontecendo, mas pense comigo. Aqui dentro é um lance estranho. Ainda semana passada eu era criança, como assim? O que está acontecendo comigo? Eu me lembro quando meus filhos, quando nasceu o primeiro pelo ou púbico ou nas axilas dos meus filhos. Eles vinham assim, de um jeito como se aquilo tivesse tornado eles adultos. Olha só, meu primeiro pelo. Desculpa. Claro que eles sabiam. Aqueles pelos, eles já tinham sido avisados. Aqueles pelos iam começar a aparecer. E eles estariam avisando que eles iam começar a passar por uma mudança até chegar na mocidade. E quando a criança não tem essa iniciação, começa a aparecer pelo, os odores começam a mudar porque os hormônios estão se alterando. Consequentemente, a pele do rosto começa a mudar, as espinhas aparecem. Nessa normalização a nível ignorar a iniciação na puberdade, causa no inconsciente algo tipo assim: eu não vou perguntar nada porque ninguém me falou nada. Sabe, eu acho que deve ser até algo que vai passando, já está no mapa genético.
Nós vemos as mudanças acontecendo, mas muitas delas nós não compartilhamos com nossos pais ou com nossos irmãos. Nisso, muito desse período, puberdade e adolescência, é compartilhado com amigos, amigas. Porque em casa, ali no seio familiar, é um tipo de normalização. Você vai passar por isso mesmo. É como se os pais pensassem, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e os filhos herdassem o pensamento idêntico. Mas há uma necessidade tanto dos pais comunicarem quanto os filhos compartilharem. Então, eu queria tanto saber o que vocês têm compartilhado. Eu adoro ler o que a Adriana sente, que ela pensa as reflexões dela enquanto ela escreve e lê o diário dela. Inclusive, são esses comentários dela que vão se tornar temas para futuros vídeos. Eu simplesmente estou achando fantástico tudo que ela está compartilhando, porque eu consigo sentir com clareza como ela está indo tão profundo nela. Está realmente acontecendo um mergulho interno. Quando a gente começa a encarar nossas cavernas escuras, nossos demônios interiores, nossos dilemas, quando nós começamos a nos confrontar conosco mesmo, no começo pode ser sofrido, dolorido. Só que conforme você vai fazendo isso, você também está criando uma relação consigo mesmo. O que acontece quando a gente se relaciona com alguém? Nós passamos a conhecer a pessoa pouco a pouco. O autoconhecimento, a autoinvestigação, a autoanálise é o início de um relacionamento de nós conosco mesmo. Vai chegar um momento, e eu estou torcendo por esse momento, ele vai acontecer. Vocês vão perceber a pessoa incrível que vocês são. Só o começo até a adolescência vai ser difícil. Eu vou dar uma dica para facilitar. Não esquece isso. Você está desenvolvendo uma relação com você. Lembra da criança interior? Ela ainda está aí, ela sempre vai estar aí. Você, além de estar sempre acompanhado da sua criança interior, você está desenvolvendo um relacionamento com você. Você está se conhecendo, você está se descobrindo. Não pare, não desista. Vai haver uma recompensa. A descoberta de quem você é. Vai ser fenomenal. Então, como é que foi a puberdade de vocês? Eu não tive iniciação. Não.
Toda a minha puberdade, ela foi vivida como uma continuação da infância ou era nulo a existência da puberdade. Então, tipo, eu deixei de ser criança e de repente eu era adolescente. Todo mundo dizia isso para mim, que eu era adolescente. E eu ficava pensando, como assim? Eu ainda quero brincar de boneca. É como, quer ver? É igual quando nossos filhos chupam chupeta. Aí chega um momento que começa a ir para a escolinha e a gente aproveita a oportunidade para lançar a ideia para os nossos filhos que está na hora de deixar chupeta, porque na escolinha ninguém chupa chupeta. É uma tática para não tirar de uma vez a chupeta. É como se fosse um desmame. Não é legal tirar bruscamente. Então, a gente vai trabalhando o psicológico. De pouquinho em pouquinho, vez ou outra, a gente fala: ó, quando você for para a escolinha, você não vai poder levar chupeta, porque lá na escola ninguém chupa chupeta. Aí, de repente, a criança só chupa chupeta em casa. De repente, a chupeta deixou de ser importante para ficar largada. É importante que haja esse processo para deixar a chupeta. Agora, imagine, eu estou brincando de boneca e do nada alguém me diz que eu tenho que usar sutiã e não posso mais brincar de boneca porque eu sou mocinha. É a mesma coisa. Embora não exista receita de bolo para se viver a vida, embora tudo seja semelhante, não possa ser idêntico, a base, o fundamento de tudo é a mesma coisa. Reflita sobre. Se uma criança tem a chupeta arrancada da boca, ela é jogada no lixo, a criança vai chorar. E simplesmente ela vai ouvir: não pode chupar minha chupeta, não vai chupar minha chupeta. Ela está sentindo uma dor, um sofrimento quando ela está chorando. Quando aquilo que acalma ela, que a tranquiliza, que é meio que um substituto do seio materno, é tirado dela tão bruscamente, isso vai se refletir lá na frente de alguma forma, viu? Já não basta, não só em homens e mulheres também, uma certa falta inconsciente do seio materno. Isso se reflete na sexualidade, no ato sexual, na apreciação dos seios. A chupeta pode fazer a mesma coisa. Por quê? Porque assim como o seio da mãe traz aquele aconchego, a segurança, o colo, a presença materna, a chupeta tenta substituir isso por causa do desmame, por causa da mamadeira. É um objeto que tranquiliza a criança. Se ele é tirado bruscamente, ele pode despertar algo que vai se refletir depois. A criança está brincando de boneca, ela está brincando de bolinha de gude, ela está
toa jogando videogame, seja lá o que as crianças gostam de brincar. De repente, ela não pode mais usar as roupas que ela usa, ela não pode mais brincar daquilo que ela brinca, porque isso é coisa de criança, agora você não ensina. Do nada, somos avisados que nós não somos mais crianças. Do nada, não pode mais usar isso, não pode mais se comportar desse jeito, não pode brincar mais com isso. Isso, e se a gente insiste, ainda sempre aparece alguém que fala, isso é coisa de criança. Uma criança na puberdade vira para alguém da mesma idade que está respeitando o seu processo e ainda diz isso. Isso é coisa de criança. As meninas e os meninos na puberdade já se acham mocinhos e mocinhas. E ainda tem uma adolescência para atravessar. Vocês compreendem o que coisas não explicadas, inacabadas, inconscientes vão desencadeando no comportamento? Essas informações são importantes porque vocês se auto-investigam, compreendam com mais clareza a infância, puberdade, adolescência de vocês. Então, os próximos registros de vocês vão se focar no entre 14 e 16 anos. A adolescência. Adolescência, gente. Eu fui aborrecente. Vale lembrar que, assim como cada um é único, respeitem o tempo de vocês. Respeitem os limites de vocês. Não se forcem, não se cobrem, não se exijam demais. No tempo de vocês, no querer de vocês, tá? Muitas memórias não vão ser legais, né? Para muita gente. Então, vai com calma. No tempo de vocês. E quando vocês sentirem que está muito difícil fazer algum registro, fecha e dá um tempo. Não se force de modo algum. Por que, estimado? As minhas questões da adolescência, elas começaram a ser resolvidas quando eu já tinha meu terceiro e último filho. Até então, as questões da minha adolescência, elas faziam eu me sentir como uma mosca presa na teia de areia. Eu vivia me debatendo comigo mesma, eu vivia brigando com a vida. Foi na terceira e última gravidez que a minha ficha começou a cair. Eu comecei a fazer autoinvestigação. E eu comecei a compreender tudo isso que eu estou passando para vocês. Foi só então que eu comecei a me autotratar, a me auto-investigar cada vez mais, e cada vez mais eu ia mais fundo. O que eu estou passando para vocês aqui é praticamente a parte mastigada do processo. Para mim saber isso que eu estou passando para vocês, olha, foi muito difícil. Muito difícil e não tem que ser difícil para vocês. Eu estou passando a parte
mais simples, não é que ela é menos eficiente, não. É que tem parte do processo que vocês não precisam, vocês podem dar saltos quânticos, entendeu? Porque olha quantos anos eu demorei da adolescência até o último filho, quantos anos se passaram e eu carregando e desenvolvendo meus dilemas da adolescência. Desculpa. Para só então começar a resolver assuntos inacabados dentro de mim. E não foi uma questão de sentar comigo, bater um papo e encerrou o assunto, não. É um processo. Isso que eu estou falando. Conforme vocês forem registrando, se vocês sentirem que está pesado demais, que vocês estão se forçando, fecha e deixa para depois. Deixa o diário no lugar à vista de vocês, onde vocês passem, olhem e se perguntem, eu estou pronta para continuar? Eu estou pronta para continuar? Se não tiver, passe direto. Respeitem-se, tá bom? Vocês querem fazer isso? Tá, mas primeiro respeitem-se, não se forcem. O meu processo, ele só foi mais doloroso porque levou muito mais tempo. Por quê? Porque eu não tive nenhum tipo de instrução para fazer isso. Eu sou adepta da experimentação. Eu sou meu ratinho de laboratório. Todo o meu conhecimento foi através da experimentação, vivendo na própria pele, aplicando em mim. É difícil seguir todo esse processo de crescimento sozinho. Não tem ninguém para apoiar, para motivar, para explicar nada. De brinde nesse processo, você ganha outra lição. Você aprende o quanto você precisa mesmo é de você. O quanto você pode contar mesmo é com você. O quanto, quando você quer uma coisa, você pode. Você aprende a ser sua prioridade. Você aprende o quanto você é capaz. Tudo isso que você aprende, vocês podem aprender sim, sem precisar passar todos os anos que eu passei, entende? Eu desenvolvi esse método onde vocês podem chegar ao mesmo resultado que eu, sem ter que arrastar o processo por anos. Por isso que eu peço para vocês, façam direitinho. Comecem do primeiro, façam o segundo, terceiro e sigam agora para o quarto, que é os registros das lembranças da adolescência. Para que realmente vocês vasculhem dentro de vocês, para que vocês realmente fechem os seus ciclos, terminem as suas histórias inacabadas e se curem. Vocês vão se curar. Olha que incrível! Não vai ser eu. Não vai ser nenhum ser sobrenatural. Não vai ser nenhuma reza, nenhum banho. Vai ser vocês. Vocês vão lá na ferida, vão mexer nela e vão curar ela. Vocês têm esse poder. E vocês vão fazer isso maravilhosamente, eu tenho certeza. Certeza, eu vejo isso na Adriana. Eu tenho a oportunidade de acompanhar as mudanças na Adriana com mais proximidade. Dá para sentir. Pode ser que algumas mudanças não sejam tão
visíveis, tão drásticas, mas não tem que ser. É um processo. É devagarzinho. Para não machucar, para não doer demais, para não forçar. Tem que ser espontâneo, entende? Tudo relacionado a viver, a processos, deve ser espontâneo, contínuo, sem agressão, sem força, espontâneo, no seu tempo. Tá bem? Vamos ver. 14, 15, 16. Daqui a 3 dias eu volto. Mas dessa vez eu vou voltar mesmo, nem que seja com norte, tá bom? Daqui a 3 dias eu volto, não para seguir para o quinto passo, para a gente falar um pouco mais do quarto, tá? O quarto passo vai ser mais difícil, mais demorado. Então, vocês vão ficar mais tempo mesmo. Então, os próximos vídeos, os próximos 2 vídeos, nós vamos falar sobre este momento tumultuado da vida do indivíduo chamado adolescência. Tá bem? Uma honra estar aqui com vocês, uma honra receber a visita de vocês, gratidão aos novos inscritos, gratidão a quem se interessa em assistir o vídeo do começo ao fim, apesar do tamanho. É por isso que eu não me preocupo com a imagem. Não precisa assistir o vídeo, basta ouvir. Enfia o celular no bolso da calça, não sei. Coloca um fonezinho de ouvido, faz seu trabalho, lava sua louça, qualquer coisa assim, só ouve. E pronto. Então, gratidão a quem curte. Gratidão, olha. Não para, está selecionada a opção não mostrar as curtidas. Já expliquei porquê, né? Não quero que fique parecendo assim que, ela é curtida, eu sou curtida, as pessoas não quero que apareça. Mas eu tenho curtidas, muitas, gratidão, é uma honra. Gratidão a quem manda mensagens pelo e-mail, que mudou agora, né? chinadacoelho@gmail.com. Ali eu recebo perguntas, dúvidas, sugestões, gratidão. Gratidão pelos novos inscritos. Eu fiquei super feliz. Gratidão de coração. Espero vocês sempre aqui. Espero que meu conteúdo agrade, evolua cada vez mais. E se vocês puderem ajudar sugerindo, né, melhoras ou temas, estou aqui à disposição de vocês. Uma semana repleta de muitos motivos para sorrir, muitos motivos para agradecer, porque olha só, você chegou até aqui. Se você olhar para trás e parar para pensar, tudo que você superou, ultrapassou e hoje está aqui. Meus parabéns para você. Agradeço. Seja grato pela oportunidade que você tem sim de poder ir mais além da sua vida. Tá bem? Até o próximo vídeo. Beijos na alma.